Eu te acompanho já há algum tempo, gosto muito, inclusive, do material, né, do conteúdo que você posta, ajuda bastante, acredito que ajuda muita gente, né, assim como eu. E, assim, eu já trabalho com isso, né, sou coach, palestrante, o Uhum. nicho ao qual eu atendo, né, são pais e mães, né, Legal. trabalho principalmente em escolas, né. Assim, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer que talvez ajude mais pessoas aí. Uhum. É assim, por exemplo, eu já tenho workshops, né, dessa forma que você orientou ela a fazer, e a minha dúvida é como eu consegui atrair pessoas para participar desse workshop, né? Tá. Assim, de uma forma que eu consiga levar isso para públicos que hoje eu não consigo, porque como que eu faço, né? Eu vou lá, bato de porta em porta, chego na escola, converso com a direção, né? A direção às vezes me cede um espaço para eu fazer uma palestra na escola. Só que essa palestra, o que eu tenho notado aqui comigo, né? Minha realidade. Por exemplo, vou numa escola com 1.000 alunos, né? Uma escola Tá. gigantesca. E aí a direção faz a divulgação, eu coloco banner, cartaz, tal, aparece, sei lá, 70, 60 pessoas numa palestra. Então, quer dizer, são poucas pessoas interessadas, né, naquilo. E aí, disso, para eu trazer para o meu treinamento, lógico, aí tem uma porcentagem menor ainda. Então, como escalar isso? Como chegar em mais pessoas para eu poder lotar esses workshops? Seria essa a dúvida. Duas coisas que eu vou falar para você. Hoje você faz visitando escolas, é isso? Isso, exatamente. Tá. Visitando escolas. Como que você é na parte online? Você não faz nada hoje? Como é que é na parte Olha, online hoje? então, eu estou começando nisso, é algo que eu preciso muito desenvolver, né? Assim, eu estou começando a fazer postagens diariamente, live eu fiz uma vez só, né? Não tenho esse costume, mas eu não tenho dificuldade, por exemplo, para gravar um vídeo. Já fiz uma série no final do ano passado, onde eu chamei de Desafio de 30 dias. Então, durante 30 dias eu postei vídeos no IGTV e isso me Show. deu uma alavancada muito bacana, eu Tá, percebi. Só que aí eu acabei não continuando, tá. né? Talvez Então, até por não beleza. conhecer o resultado disso. Tá. Então, eu vou te dar dois caminhos, tá? Porque você pode seguir. Vamos lá. Dois caminhos. Legal. Eu lembro que foi a mesma coisa. Foi quando eu comecei a atuar com micros e pequenos empresários, isso em 2015. Então, eu já passei por uns 5 nichos diferentes. E aí, quando Tá. eu atuei com micro e pequeno empresário, você tem ideia, era do zero. Eu estava do zero mesmo. Ah, Eu nunca tinha atuado com esse público. Então, eu fui tá. atuar em duas frentes. Eu fiz uma coisa que você fez, que é o quê? Eu batia em. Na realidade, como você vai em escola, eu ia em Uhum. associação comercial, em sindicato, eu ia nesses locais que poderiam me conectar com os empresários. Então, isso é uma coisa que você não pode parar de fazer. Você tem que continuar Tá. fazendo isso, tá? Não para de Perfeito. fazer e visitar as escolas. Agora, Uhum. tem uma coisa que eu ia falar para você quando você for visitar a escola. Eu não sei se é isso que você faz. Mas eu dei mentoria para a Vivian, que ela era uma psicóloga que trabalhava com crianças, pais e filhos, e ela Certo. ia nas escolas. E ela, naquele caso, ela cometia um pequeno erro, no caso dela, só para ver se ia te ajudar, de repente isso te ajuda, que ela Claro. ligava e ela batia na porta, mas quando ela ligava para as escolas para falar se ia visitar, a primeira coisa que ela recebia das escolas é assim: a gente já tem um trabalho aqui nessa linha, a gente já tem Uhum. aqui uma psicóloga, não sei o quê. Então, e aí, na realidade, não era o mesmo trabalho, só que a pessoa nem dava oportunidade, porque da maneira que ela falava, dava a entender que era mais ou menos alguma linha de trabalho que a escola já fazia, que ela só ia Certo. na escola particular. E o que a Tá. gente mudou? A gente mudou a abordagem dela, a gente mudou uma abordagem na hora de ligar. Então, ela não ligava mais assim: meu nome é Vivian, eu sou psicóloga, então papai. Não, ela falava assim: olha, meu nome é Vivian e eu tenho uma palestra gratuita que, no caso dela, eu não lembro lá, mas era como se fosse assim: eu tenho uma palestra gratuita. Não, ela falou assim: meu nome é Vivian, eu tenho uma palestra aonde eu ajudo os pais a se conectarem mais com os filhos, porque quanto mais os pais estiverem junto com os filhos, mais eles vão estar bem na escola. Então, só que é o Sim. seguinte: eu estou selecionando algumas escolas no qual eu vou dar essa palestra gratuitamente. Então, eu queria Tá. saber se vocês têm interesse de bater um papo, porque eu vou selecionar alguma, não dá para eu dar palestra em todas as escolas. Cara, só Sim. nessa mudança de abordagem, tipo assim, Perfeito. saiu de 2, 3 querendo conversar para 10.
Você entendeu? Entendi. Então isso aí já mudou. Então, continua fazendo isso. Agora, o outro lado, você falou como você, no seu caso, não tem o desafio de fazer vídeo, aparecer na internet, essas coisas. O que eu ia falar para você? O que você tem que fazer? Acho que para você escalar de fato, a primeira coisa que eu pedi para você é assim: qual é a maior dor? Qual é a maior dor hoje que os pais têm? Qual é a maior dor? Qual é o maior problema que você acha que você ajuda a solucionar desse relacionamento? Qual que é? É a falta de comunicação, né? Os pais hoje em dia têm diversos desafios profissionais e tudo mais e acabam esquecendo de manter aquele contato que a gente tinha na nossa infância, né? Com os pais. Então, é assim, é a falta de comunicação. Tá. Mas a falta de comunicação está trazendo que tipo de problema? Filhos inseguros, principalmente, né? Os filhos, eles não sentem mais aquela proximidade dos pais e aí eles têm essa insegurança. Acabam gerando diversos problemas na escola. E nessa hora, e qual é o problema que o pai está sentindo? O pai, qual é o problema que na cabeça dele está vindo? Cara, eu tô com esse problema aqui com meu filho. O que o pai fala? Então, aí eles comentam assim... problema na escola de relacionamento, né? Não tem assim uma disciplina, eles acabam enfrentando a professora, brigando, né? Entre eles mesmos, porque eles não têm limites, né? O pai não deu esse limite pro filho. Entendi. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você tem que começar por exemplo, você vai fazer igual eu estou fazendo aqui agora. Então o que acontece? Você pode começar uma série de lives. Sim. Só que, o que você tem que pensar na cabeça? Você tem que falar assim, ó, é como se você criasse um título para cada live dessa, aonde cada live dessa você vai ajudar o pai a resolver um problema. Só que, por que eu tô falando para você? Ó, falta de comunicação, ele é um problema, mas ele não é um problema aparente, ele não é um problema que a pessoa sabe que tem. Porque na cabeça dele, ele não fala assim, mas meu filho tá assim porque a gente não sabe se comunicar. Ele não fala desse jeito. Ele fala assim, meu filho tá com problema na escola, meu filho tá brigando com a professora, meu filho tá, sei lá, brigando com os amigos. É isso que ele fala. Pô, meu filho tá indo mal na escola, é isso que ele faz. Então, uma coisa que eu falo pra você é... enxergando o problema do filho, mas ele, lógico, não admite, não assume a autorresponsabilidade dele, né? Não. E na hora de você conectar com ele, você não pode jogar para ele isso. Quando eu falo jogar para ele, você não pode chamar a pessoa para conversar com ela jogando a responsabilidade nela, porque senão ela nem vai querer te escutar, porque ela não vai admitir. É você, dentro de uma live, vai fazer ela entender. Mas primeiro ela precisa estar te escutando aqui ao vivo, entendeu? Então, para ela vir, para você atrair as pessoas, sempre pensa assim, ó. Você tem que chamar essas pessoas. O título das coisas que você vai fazendo é o título de um problema que está na mente dela, que ela reclama, e não do problema real que você sabe que ela tem. Perfeito. Essa que é a grande diferença que as pessoas, às vezes, cometem um erro no detalhe. Ó, existe o problema raiz, existe o problema real, central. E, normalmente, as pessoas falam deste problema. Só que a grande maioria das pessoas, elas não têm a autorresponsabilidade de saber o que é agora. Cara, a maioria do ser humano não tem isso. Então, se você joga isso, por isso que a maioria das pessoas não atraem. Porque ela joga a responsabilidade nas costas do cara. E a maioria das pessoas ela não se responsabiliza pelas coisas, então ela não se atrai para a coisa que você está falando que ela vai vir. Aí, então, como que você atrai? Falando do problema que ele está na mente dele. Que ela enxerga. Que ela enxerga. Então, não é o problema real. É o problema que está na mente dele. Então, ou seja, como lidar quando o seu filho está começando a brigar com a professora? Acabou. É isso que ela quer saber. O problema dela tá. E às vezes é o próprio pai, a própria mãe que é o culpado dessa história. Sim, normalmente, exatamente. Mas o problema que ela tem na cabeça é: cara, meu filho tá brigando pra caramba na escola, eu não sei mais o que eu faço. Esse é o problema que tá na mente dela. Então, quando eu fizer qualquer material, seja palestra presencial, seja material na internet, seja artigo, seja post, eu tenho que falar do problema que está na mente dela e não da causa raiz, que eu sei que talvez seja o pai.